Salve, salve, moçada. Mais uma vez estamos aqui, né? Segundo semestre. Espero que vocês tenham tido umas felizes férias. Seja lá qual for o horário que você, do dia, né? Que você esteja assistindo a esse vídeo, manhã, tarde ou noite. O importante é que você está aí. Bom, meninos, o conteúdo de hoje trata de orações subordinadas substantivas, tá? Isso é muito importante. As orações subordinadas substantivas, elas podem exercer uma função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto ou agenda passiva, né? Primeiramente, é muito legal que vocês entendam que a oração subordinada exerce a mesma função que exerce no período simples, tá? Qual a diferença da oração no período composto, né? Das orações dentro do período composto? É simples, a redundância, né? No período simples, nós temos apenas uma oração. Ou seja, nós vamos perceber, classificar o número de verbo, conforme for o número, haverá uma classificação. Se, por exemplo, a oração tiver apenas um verbo, logo nós temos uma oração só, né? Porque oração é enunciado que gira em torno de um verbo, tá? Então, se nós temos apenas um verbo, nós temos um período simples. Mais de um verbo, período composto. Ah, Cássio, e se nós tivermos dois verbos compostos? Três composto, quatro composto, cinco, e por aí diante. Infinito composto. Tá? Ah, nós temos as orações subjetivas, né? Vou começar pelas subjetivas. São aquelas que exercem função de substantivo. Bom, aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, as orações coordenadas substantivas, subjetivas, elas exercem uma função de sujeito e uma dica que eu acho muito importante, que ela vai começar com o verbo de ligação, tá? Então, se nós pegarmos aqui, observe que esse verbo aqui nós chamamos de verbo de ligação, tá? Ah, está aqui, ó, VL. Lembre-se que verbo de ligação, já expliquei para vocês, é aquele que não exerce, não expressa uma ação, e sim o estado. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. ah, Deixa eu ver se falta mais um. Andar e só, né? Esses são os verbos de ligação. Ah, se nós formos passar essa oração aqui, olha, um verbo, certo? Dois verbos. Então, nós temos aqui PC. O que é PC? É período composto, tá? Essa aqui é um pouquinho. Então, se eu for passar essa oração por período simples, apenas um verbo, vai ficar aqui, ó. O conhecimento, vou escrever devagarzinho, tá? Porque aqui é questão de habilidade. Conhecimento, olha aqui, ó. Conhecimento do passado
Vai ficar do passado de. Nossa, eu não sei esse passado, né? Espera aí, isso aqui que eu já estava lá na frente, né? Do passado de dos seus pais. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, veja aqui, ó. Tô falando aqui, né? Dos seus pais. Coisa com essezinho aqui é importante. Ó, período simples. Esse azinho ficou feio, mas tudo bem. Certo? Período simples. Isso é importante, vocês entenderem que existe uma inversão aqui. Esse é um caso um pouquinho complexo, né? Importante, mas nada daquilo que vocês não sejam capazes de entregar, tá? Aliás, vocês são muito capazes. Então, esse é o período simples. Observe que nós temos apenas um verbo aqui, né? Verbo ser. Só esse verbo aqui. Então, aqui nós temos período simples. Observe que a palavra conhecimento aqui, isso é legal. Vamos perguntar uma coisa antes? A pergunta, ó. Para achar o sujeito, a gente faz a pergunta ao verbo, ok? Qual que é a pergunta aqui, gente? Aqui. Quem é importante? Certo? Aí eu vou pegar um sujeito, certo? Seus pais. Tudo isso aqui, ó, ou, perdão, o conhecimento dos seus pais. Tudo isso aqui é sujeito, tá? Começou a chover lá fora. É isso. Tudo isso aqui é sujeito. Ó, deixa eu colocar o sujeito direitinho aqui, professor, para não falar que eu estou brisando. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui é sujeito. Tirar esse. Isso. O conhecimento. Sujeito com isso aqui. Tudo isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui é sujeito. Observe que a palavra conhecimento, ó, foi transformada em verbo. Observe que aqui nós temos duas orações, né? E aqui nós temos só uma, por isso é período simples. E conhecimento, na classe gramatical, é um substantivo. Substantivo. Ficou, vou colocar um substantivo melhor aqui, que ficou meio, como vocês falam, né, na gíria de vocês, zoado. Mas vamos fazer uma coisa mais legal aqui, bem legalzinho. Aqui, né, desceu aqui. Então, estou falando de um substantivo. Fazer um S bem bonitinho. Substantivo. E é isso. Por isso que ela é oração subordinada substantiva. Então, pelo fato, observe que está invertido, né? O importante está lá. É assim que ela tem, tá bom? Oração subordinada substantiva subjetiva. Apagar aqui, se não apagar, ele acompanha, né? Eu mudo a telinha, mas todas essas informações aqui vão ficar do outro lado dela. Essa é um pouquinho complexa, mas eu espero que tenha explicado direitinho para você do outro lado. Entendi direito. Mas qualquer dúvida, chama a gente lá no colégio, tá? Pois é.
A próxima oração, deixa eu tirar aqui. Pronto. A próxima oração, ela vai ser. Ah, deixa eu explicar como que se dá a subjetiva, né? Tem verbo de ligação mais o o predicado do sujeito, né? Tranquilo. Oração subordinada predicativa. Bom, o que que é um predicado, né? Aliás, perdão, predicativo. Importante falar que predicativo, deixa eu só. Quando eu vou colocar mais uma canetinha aqui, vamos explicar para vocês o que é o predicativo. Predicativo, deixa eu ver, hein? Predicativo é. Vamos colocar do sujeito logo? Porque tem predicativo sujeito e do subobjeto. Predicativo é o termo que. Ah, que feio. Escrever com essa canetinha não dá muito certo, não. É o termo que. Vou fazer bem devagarzinho aqui. É o que é bastante para escrever. Espero que vocês do outro lado também escrevam bem. Então, faz alguns caderninhos aqui. Qualifica. Nesse caso aqui, vamos tratar só do sujeito, tá, gente? É o termo que qualifica, que especifica o sujeito, seu predicativo. Então, ó, essa aqui, vamos chamar de oração principal. Chama de OP, tá? Oração principal. Observe que na oração principal aqui, a última palavra foi um verbo de ligação. Nesse caso, quando você. São técnicas fáceis, né? Aí você vai olhar e vai falar: poxa vida, a oração principal termina com verbo de ligação. É subjetiva. Pronto, está super tranquilo, tá bom? Assim que funciona. Então, nós temos aqui: a verdade é que te amo, tá? É, nós temos como oração principal, aqui, ó, essa é a oração principal, tá? A verdade é. Cássio, isso aqui não é período simples, não, claro que não, período composto, tá? Por quê, professor? É período composto? Claro, tem dois verbos, duas orações. Simples, tá? Esse. Um, dois. Aqui também, né? Um, dois. Macete de cursinho para não ficar perdendo tempo à toa. Você anota aí. Terminou por verbo de ligação, a oração principal? Ela é uma oração subordinada, substantiva.
substantiva. A verdade é que predicativa. A gente vai pensando, né? Predicativa. Predica. Oxi. Já não é bom na escrita aqui com essa ferramenta. Eita. Predicativa. Vamos lá. Fazer bem devagarzinho aqui. Eu fiquei quietinho agora, você viu? Viram? Terminou com o verbo ligação, ela é predicativa. Começou com o verbo ligação, ela é subjetiva. Ah, professor, e se começar pelo verbo ligação, o que pode ser a classificação? Ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque exerce função de sujeito. Ah, professor Cássio, e se a oração principal terminar com o verbo de ligação? É uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Tem equivale a um predicado. Predicativo, perdão. Tranquilos? Vamos que vamos. Tem bastante coisa, bastante matéria. Nós estamos na segunda classificação. E são seis, tá, gente? Vou acelerar um pouquinho mais para o vídeo não ficar muito longo para vocês, tá? Conforme for, a gente faz esse conteúdo em duas partes, sem problemas. Saindo das predicativa, frase bonita, eu te amo, hein? E daí, digo a frase maldita, e para mim pouco importa se você acredita, né? Eu te amo. Bom, já foi. Essa aqui é a predicativa, né? Objetiva direta. Exerce função de objeto direto. Bom, ah, procure sempre olhar nas orações subordinadas, perdão, nas orações principais. A oração principal é aquela que tem mais sentido, só para você imaginar. E oração subordinada, substantiva, é aquela que começa no pronome relativo, né? Perdão. Pronome, ele não tem esse nome, esse que. O nome desse que é, é- como que é mesmo? Gente, cadê o nome do que? Assim, termo integrante da oração. Deu branco aqui, você pensa que, né? Termo integrante da oração, tá bom? Então, esse quezinho aqui tem que a volta lápis, né? Eu quero lápis. Pronto. Tem lápis aí, pega aí para você. Ó, esse aqui é termo integrante. Esse aqui é termo integrante. Por quê? Integra as duas orações, certo? E olha, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Como vai a nossa Barueri, né? Verbo transitivo direto. E se na oração principal terminar por verbo ligação, perdão, por verbo transitivo direto, acabou, meu querido. Acabou, minha querida. A oração subordinada só pode ser oração subordinada, porque equivale ao substantivo. Oração, porque enunciado que gira em torno do verbo. Substantiva, porque equivale a um substantivo, né? Objetiva direta, né? Que lembrando que objeto direto é o termo que, como pode se falar? Objeto direto é o termo que completa o verbo transitivo direto. Ok. Hã? Travou, que delícia quando trava.
Tá bom, gente. Bom, depois da objetiva direta, nós temos a objetiva indireta, né? Aqui, exerce função. Opa, aqui. Ixi, aqui eu dei uma informação errada, hein? Ah, porque. Deixa eu ver o que eu fiz. Deixa eu voltar aqui uma telinha, gente, para não confundir o aluno. Aqui. Apagou. Aqui. Nós estávamos lá nas objetivas diretas, né? Quando muda a tela, gente, o que eu escrevi vai mudando de tela em tela, então por isso precisa apagar. Pronto. Lembre-se que aqui, nessa objetiva direta, quem descobre, descobre alguma coisa, quem fala, fala alguma coisa. Então, por que objetiva direta? Porque a oração subordinada completa a ideia exigida, certo? Pela oração principal. Então, vamos ver aqui. Essa oração principal que ela pede, né? Ó, tem aqui, nós temos o verbo transitivo direto. Eu não consigo botar essa tela agora. Que bom. Boa. Gente, eu dei uma parada aqui que eu estava arrumando aqui a nossa telinha. Então, nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Lá no verbo transitivo direto, que é o último verbo da oração principal anterior, era um verbo transitivo direto. Lembrando que verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento regido por uma preposição, tá? Ah, professor Cássio, o que é preposição? Preposição é a palavra que dá valor, que tem uma palavra de sentido nocional, noção, tá? Então, quais são as principais que vocês vão se deparar nesta regência verbal? O de, o para, o com, o a, né? Isso, com o sinal grave indicando que ali ocorreu a crase, tá? Então, o outro aqui, ó. Ela gostava, quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Verbo transitivo indireto. Aqui, os dois casos, oração, subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque completa um verbo transitivo indireto, tá? Quem gosta, gosta de alguma coisa, não é isso? Ele gostava de se olhar no espelho, tá bom? Deixa eu apagar aqui para não carregar para outra tela, certo? Então, aqui, oração subordinada substantiva indireta. Aquele tema que eu falei, aquela técnica, ó, qual que é a última palavra da oração principal, certo? Vou colocar aqui embaixo, ó, P para vocês. Qual que é a última palavra? Passou longe, esse ozinho aqui, vou fazer um mais caprichado, tio. Tá? Pronto. Aqui, OP. O que que é uma OP, professor Cássio? Oração principal. Como eu sei qual que é a oração principal, qual que é a oração subordinada? Ó, a oração principal começa aqui, tá em vermelho, tá vendo? Perdão, a subordinada. Hoje, a habilidade motora tá daquele jeito. Vou fazer devagarzinho para não ter problema. Olha aí, nobilíssimos alunos, olha que show que, olha. Gente, que eu falei problema, eu falei de forma, né, intencional, tá? Não vai colocar esse recorte na internet, não. Aí, professor Cássio, você vai falar problema, sem falar problema, assim. Então, olha só, verbo transitivo direto, verbo quem se lembra,
Se lembra de alguma coisa, tá? Então, nós estamos aqui, oração, subordinada, substantiva, predicativa. Gente, eu dei uma avisada aqui, né? Agora dá. Objetiva indireta, perdão. Agora sim, que completa o verbo transitivo indireto, né? Hello, cast, perfeição. Objetiva direta. É isso. Então, última palavra, verbo transitivo direto. Ação, subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok? Tudo certo, pessoal? Tudo certo? Então tá. Então bora. Bora, tem bastante coisa ainda. Qualquer dúvida, se chegar lá no colégio, chama o, o professor, que o professor pode dirimir, pode esclarecer suas dúvidas, tá, gente? E... Tá pagando, tá pagando, tá pagando, tá pagando. Aí, tinha esses dois risquinhos aí, que tem gente que tem toque. Pronto, meus amores, você que tem toque. Pronto. Agora, próximo, nós vimos objetivo direto, objetivo indireta. Nós temos a completiva nominal, né? Esse exerce a função do complemento nominal, tá? Bom, complemento nominal é o termo completo nome, certo? É facinho para vocês, né? Decorar. Ninguém tem certeza que ninguém tem dúvida sobre isso. Bom, tinha vontade de ir-me embora, né? Estou apto a enfrentar esse espetáculo, obstáculo, oxi. Então, observe aqui que nós temos dois casos. Aqui, cadê a canetinha, pai? Acho que a canetinha também, tá bom. Só uma coisa, Marina ainda achava superior ao trem, ter dor de dente. Turma, não esquenta a cabeça, nem esquenta a cabeça. A hora que você vir, ou a hora que vocês virem, dois pontos, é positivo. Sempre, sempre, tá? Não vou nem discutir com você. Não pode, certo? Então, objetivo é a positiva. Então, aqui nós temos oração principal. Opa, mas, Cássio, você não falou lá atrás, você não falou lá atrás que a oração subordinada tinha que ter um pronome relativo, certo? Perdão. Tinha que ter um termo integrante de oração, a palavra que, geralmente é que vem, a palavra ser. Observe que aqui não tem, por quê? Aqui está reduzida, tá, gente? Mas certo seria. Só uma coisa, a Marina ainda achava superior ao trem. Ah, ter dor de dente, né? Ou seja, que teria dor de dente, se fosse desenvolvida. Precisava colocar o termo integrante de oração. Teria dor de dente. Gente, a última que nós temos aqui é isso. Positivo? Ok. É agenda passiva, né? Agenda passiva, ela funciona como, função sintática como agente da passiva, o hello. Aí, no caso do voz passiva, lembrando que voz passiva expressa uma ação sofrida pelo sujeito agente.
A atividade será realizada por quem copiou toda tarefa. Voz passiva analítica, não é isso? O que que é uma voz passiva? Bom, primeiro, vou explicar o que é uma voz passiva, né? Voz passiva é o termo que trata da relação entre o verbo e seus complementos, né? Perdão, o verbo e seu sujeito, ou sempre entre sujeito ou verbo. Por exemplo, se o sujeito estiver praticando ação, a voz é passiva, porque o sujeito pratica ação. Se o sujeito estiver sofrendo ação, aí sim ela vai ser voz passiva, tá? Por quê? A voz passiva expressa uma ação sofrida pelo sujeito. Turma, exercícios na apostila, nós vamos desenvolver bastante. Qualquer dúvida, não faça cerimônia. Só chamar o professor lá que nós ajudaremos vocês. Muito obrigado por mais um dia, né, pela audiência. A gente se vê.